Nós vamos continuar agora nosso ciclo de palestras, iniciando esse segundo bloco com duas palestras, né? Primeiro a de Luciana, depois a de Lúcia. Luciana Schenck, ela é arquiteta, urbanista e filósofa pela Universidade de São Paulo, mestre em arquitetura e urbanismo pela FAO-USP e doutora em arquitetura e urbanismo pela ESC-USP. É co-líder do grupo de pesquisa do CNPq, IB, Estudos Fundiários, Políticas Urbanas, Produção do Espaço e da Paisagem. Também é co-líder do Grupo de Trabalho de Planejamento de Parques Urbanos de São Carlos, consultora ad hoc da FAPESP e presidente nacional da ABAP, que é a Associação Brasileira de Arquitetos Paisagistas. E agora ela vai apresentar a palestra que se chama Natureza, Arte e Paisagem, Pioneiros. Bem-vinda, Luciana. Muito obrigada, Mirela. Olá, Lúcia, como vai? Boa tarde, eu quero em primeiro lugar agradecer o convite realizado por esse grupo que é imprescindível à nossa paisagem. Agradecer aos colegas com os quais eu compartilho a tarde e ao público que nos assiste. Dentre tantos especialistas, hoje, eu pensei em me concentrar em 2 pontos. O primeiro deles diz respeito à essência da nossa profissão, da relação entre natureza e cultura, entre o mundo e as nossas ações, especialmente aquelas de cunho artístico. Daí nasce a paisagem, que é um termo complexo e objeto de atenção e trabalho de muitos campos disciplinares e profissões. A paisagem foi objeto de atenção e trabalho dessas 2 figuras pioneiras que eu vou tentar unir aqui hoje. O norte-americano Frederick Law Olmsted e Roberto Burle Marx. Como falar ou estabelecer contato entre figuras separadas por quase um século em suas atuações? Pois bem, todos os inícios são de algum modo arbitrários, porque é sempre possível puxar um fio e retroceder. Mas eu proponho um início, nesse momento, nesta imagem aqui. Esse momento é o momento em que as cidades se tornam densas e insalubres, o momento em que se industrializam e, especialmente, insalubres para a classe trabalhadora. E eu faço a partir da imagem ou da figura da arquitetura da paisagem. Frederick Law Olmsted fez parte das minhas investigações de doutorado, que foi finalizada em 2008. Encontrar uma figura de viragem, um homem que viveu no século XIX, projetou em chaves pinturescas do século XVIII e pensou como um humanista do século XX, porque sempre foi um defensor da vida cívica, foi uma descoberta singular. Os nossos cursos de arquitetura e urbanismo, ainda nas disciplinas chamadas paisagismo, nós não costumamos tratar de questões históricas. De um modo geral, não há carga horária para tanto. Perdemos a oportunidade fundamental de relacionar história, campos teóricos e prática. A história de Olmsted é vital para nós, porque sua prática e escritos forjaram o campo disciplinar que nós compartilhamos. Olmsted é mais conhecido como sendo o autor do Central Park, e seu percurso interessa por sua errância de caminhos e a sua formação pouco ortodoxa. De fato, ele não vai chegar a se formar exatamente em nada. Vão encontrar na paisagem o seu lugar de manifestação. Eu trouxe aqui uma foto do pai dele, porque eu costumava pensar, durante o tempo em que eu estudava a vida dele, que, graças a Deus, ele tinha tido um pai bastante calmo para as idas e vindas dele, de Olmsted, Frederick, que vai derivar entre atividades iniciadas e não concluídas e tutores que o instruíram em questões técnicas relacionadas ao campo das engenharias, drenagem, pavimentação, modelagem do relevo e a lida com a terra também, nessa questão da vegetação. Ao mesmo tempo, um universo literário embalava o desenvolvimento desse espírito sensível e crítico, com Ruskin ou Emerson, um dos pais da democracia americana, e Henri Thoreau, que também escreveu sobre essa questão da natureza. Aqui, a natureza vai ganhar dimensões metafísicas
e que vão reverberar outra forma de contato entre o clássico e o moderno. Nesse caldo cultural, frustrações e novas tentativas, vamos ver surgir esse personagem complexo que, em 1858, ganha, junto com Carl Vervaux, o concurso para o Central Park, na cidade de Nova York. Mostro aqui algumas representações, mas antes disso eu queria que vocês prestassem atenção que existe a palavra Old Reservoir, que é o reservatório antigo, que guardava a água da cidade de Manhattan, de Nova York, desculpe, e o novo reservatório que foi escavado justamente por conta do concurso. E percebam como esse projeto, cada um desses quadradinhos equivale a um quarteirão. Como esse projeto é imenso e como ele terá várias imagens, vários cenários, mas ao mesmo tempo ele terá também uma preocupação infraestrutural. Muito bem. Eu vou mostrar aqui algumas imagens que eu acho bastante interessantes e que estão nos papers do Olmsted, que nós temos aqui na biblioteca na USP em São Carlos. Vocês estão vendo aqui uma representação em cima e embaixo, ou seja, aquilo que existe, o present, na época de Olmsted, naturalmente, e como eles gostariam que ficasse após o projeto. Essa prática era uma prática feita, já utilizada no século XVIII, pelos projetadores, por exemplo, Humphrey Hampton, nos seus Red Books. E olha que bacana o Olmsted fazendo isso também para o Central Park. O júri, sem dúvida nenhuma, escolheu um projeto paradigmático para mudar aquela terra que era completamente plana, brejosa e que não havia sido ocupada exatamente por esse motivo. O notável nesse projeto é que ele inaugura uma importante dimensão da nossa profissão. Ser a só um tempo uma solução técnica para as questões de infraestrutura das cidades insalubres e difíceis de viver e, ao mesmo tempo, uma ação sociocultural de encontro e fruição. O que se destaca para além desse cenário, e agora eu mostro para vocês um antes e o depois feito com fotografias. Essa é aquela promenade bem no meio do Central Park. E vou mostrar também em diferentes épocas do ano, porque aqui já foi mencionado a questão da temporalidade, do tempo, das estações do ano, nos interessa sobremaneira. Nós projetamos a paisagem desse modo. O que se destaca para além desse cenário, que inspira a alma e recupera as energias, é o fato, por exemplo, dessa massa arbórea salvaguardar a água que daria de beber à cidade de Nova York até as décadas de 60. Dimensões físicas e metafísicas se reúnem nesse projeto, pois sua produção, a produção de Olmsted, como testemunham seus escritos, era norteada por algo que ele chamava de princípio orgânico. Não se trata de algo simples de ser comentado, mas, grosso modo, poderíamos dizer que os lugares e as suas paisagens guardavam certas lógicas que precisavam ser apreendidas pelo seu projetador, para que o projeto se instalasse em congruência com o seu lugar, revelando-o e ampliando em sua força. A qualidade desse princípio teria ainda uma dimensão pedagógica fundamental, ressoando um ideário clássico de que a natureza ensina. Mas o que seria realizado no projeto para Boston seria um revolucionário. De fato, essas dimensões todas se entrelaçariam com um maior significado. Técnica, estética, princípios éticos, sociais e culturais, e principalmente políticos, todos esses perfis se apresentam num esforço genuíno de buscar restabelecer o equilíbrio em uma cidade assolada pelas doenças que a água contaminada poderia causar. Eu vou usar aqui o meu cursor para vocês entenderem um pouco essa história. Isso aqui é um rio que passa ao lado, perto do mar, e aqui você tem aquilo que se chama de colar de esmeraldas, tanto do Eliot, que foi um colaborador do Olmsted, quanto do próprio Olmsted, que inaugurou neste lugar a ideia de sistema. Essa imagem aqui, com essas flechas que vocês estão vendo, mostra justamente a direção dos ares e o quanto era empesteada a cidade de Boston. O ano é 1878 e Olmsted é chamado para resolver esse problema seríssimo de sanitário.
Felizmente, ele não fez piscinões. Felizmente, ele fez um sistema de parques. Olmsted vai inaugurar esse registro técnico, estético, cultural e social com a ideia de sistema, e o sistema de parques de Boston, ele vai drenar todos esses lugares brejosos, e nesse processo de drenagem, ele vai também dar belos parques para as pessoas passearem. Então, está fundada a nossa profissão, dentro dessa perspectiva que une técnica e também uma questão metafísica ligada à arte, que neste caso aqui, é muito importante ressaltar, o que se vê não é o mesmo que se tem lá no Central Park. Não tem aquela coisa arcádica, idílica, de grandes gramados. Aqui a água tem um registro salobro. Então, a imagem é um pouco mais selvática. E a beleza desse projeto é justamente a compreensão do Olmsted de que vegetação e de que fauna ele vai aí engendrar, ele vai aí ajudar a criar. E o que se tem é uma frase paradigmática que mostra esse aprendizado ambiental que ele teve ao longo da vida dele, em que ele diz: o pântano é tão bonito quanto o mar. Muito bem. Recorto aqui o segundo ponto que gostaria de fazer na minha apresentação. É importante perceber em seu percurso a crescente atenção às questões ambientais. Tem, então, essa adequação, e o Olmsted tem essa sensibilidade crescente que nasceu do contato direto com o real. Fez nascer uma profissão que não sobrevoa a realidade, mas que a transforma a partir dela, a desdobra, inventando paisagens a partir de paisagens. Há um singular contato entre esses pioneiros, apartados geograficamente e temporalmente. Também Roberto Burle Marx encontra na paisagem seu lugar de manifestação. Essa complexidade da sua própria figura, do seu personagem, da sua vida, ela ganha na paisagem esse acolhimento, esse lugar que manifesta não apenas as questões de vegetação, mas as questões do percurso, as questões do encontro. E agora eu mostro para vocês um momento da vida do Burle Marx, que vai fazer contato, então, com o pioneirismo também do Olmsted. Já foi citado aqui, e já foi mencionado, este projeto síntese da residência de Odete Monteiro. Sem dúvida nenhuma, jardim e paisagem se encontraram nesse projeto. Mas, a um determinado momento, aquelas expedições que já foram mencionadas aqui também, se tornaram expedições para o grande Brasil. Eu mostro imagens de um filme realizado pelo brilhante diretor João Vargas Pena, que se chama Filme e Paisagem. São algumas imagens da floresta amazônica sendo derrubada e da expedição que Burle Marx faz com seus grandes amigos para esse lugar. Ao voltar, Burle Marx, muito triste, menciona, agora eu cito: tendo retornado recentemente de uma expedição à Amazônia que procurava coletar plantas com potencial utilização em projetos paisagísticos, sinto-me na obrigação de denunciar a verdadeira tragédia ambiental que vi ao longo dos quase 11.000 quilômetros de rodovia. Pois bem, eu fico imaginando o que Burle Marx pensaria se ele estivesse aqui conosco, não é? Ele, ao voltar aí também é uma imagem do filme, em que as mãos de Tabacou faz o dublê de mãos de Burle Marx. O que temos aqui? Uma série de documentos que Burle Marx encaminha ao governo. Ele compreende que essa é uma decisão política, que salvaguardar a nossa paisagem é uma questão de soberania nacional. O que nos leva a um segundo ponto bastante importante dessa história toda e que, de algum modo, estabelece contato entre esses dois senhores, que veem a paisagem como uma questão de soberania nacional e, mais do que tudo, uma questão de propriedade da humanidade. Essa é uma imagem do Rio Doce, que foi destruído
no desastre de Mariana. E vou mostrar aqui algo, é muito rápido, vou mostrar para vocês essas opções que nós estamos fazendo em relação ao nosso desenvolvimento. Essas são imagens de Luciano Bernardino Costa, que também dá aula aqui no Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, na cidade de São Carlos. Vocês estão vendo o retrato de uma tragédia. As tragédias ambientais, elas podem e devem ser também evitadas, como essa, certo? Tudo isso nos interessa, porque há que existir um compromisso ético entre a nossa prática profissional e a nossa prática de formação dos nossos profissionais. Eu termino a minha apresentação pensando que se Burle Marx estivesse vivo entre nós, certamente ele estaria querendo que as coisas mudassem, estaria, de fato, denunciando todo esse absurdo que vivemos. Muito obrigada. Obrigada, Luciana. Com a pergunta que foi feita aqui por Henrique Carpanedo Lopes. Ele coloca, atualmente estamos com o processo de reforma do Vale do Anhangabaú, projeto de Rosa Clias. Sim. Vocês veem que existe uma narrativa dominante de paisagem por Burle Marx? Como veem, por exemplo, o desinteresse, se é que existe, pela obra de Rosa Clias, por exemplo? Luciana, você responde. O que responde? Posso tentar? Eu não sei exatamente se eu entendi a pergunta, porque a ABAP, nós soltamos uma carta ontem falando sobre esse projeto em específico de Rosa. E para nós, naturalmente, é um desrespeito, algo que foi objeto de um concurso público nacional promovido pelo IAB. Nesse concurso, fazendo parte do júri, nós tínhamos os arquitetos da paisagem, não é? Se não me engano, é Tabacô que estava no júri. Então, eu penso que, primeiro de tudo, a gente destrói muito. Você faz todo um projeto num vale que, de fato, já foi destruído e reconstruído várias vezes. Não é? O Vale do Anhangabaú tem camadas de história e camadas também, se você pensar que lá embaixo passa um rio, depois tem um túnel, depois já teve uma avenida, hoje tem um parque ou alguma coisa que está sendo destruída e que já foi construído um novo projeto. Eu penso que a gente destrói muito, não dá nem tempo disso se tornar algo memorável, disso participar da vida da gente. Então, eu penso que o dinheiro público, ele tinha que ser utilizado com bastante cabeça, não é? E depois as coisas não têm que ser destruídas com tanta facilidade. Isso de fato é revoltante, né? Eu queria dizer, só pegando um gancho nessa pergunta, que eu acho que essa profissão, a arquitetura da paisagem, ela é fantástica. E há muito para construir nesse Brasil inteiro. Não é? Na verdade, a arquitetura e o urbanismo está a dever para a sociedade, pela quantidade de municípios que temos, quantidade de coisas a se fazer. Não é? Então, há também uma dimensão aí de labutar para que a profissão seja visível. Nós somos invisíveis para a sociedade e muitas vezes confundidos de novo com apenas aqueles que vêm para colocar um verdejamento. É também o verde, mas não se resume a isso. É imenso o que fazemos. É um projeto de paisagem, né? Isso. Eu queria só completar, eu digo que São Paulo perdeu um dos seus cartões postais que lhe identificavam. Eu acho que o Vale do Anhangabaú, ele tinha uma identidade, sim, a gente reconhecia, mesmo sabendo que ali não tinha mais o rio, ou não tinha mais o córrego, que é fundacional, mas você conseguia perceber o desenho da arquiteta paisagista Rosa Clias, uma dinâmica que relacionava aquele desenho sinuoso com o fundo de vale e que trazia a vegetação muito generosa, as pessoas ocupavam aquele espaço
Eu, como estrangeira de São Paulo, eu sou daqui do Nordeste, mas eu tinha o Anhangabaú como uma referência de identidade. Quando eu vejo o projeto hoje, que foi aprovado, com aquela avenida concretada, sem identidade, porque aquilo não se percebe mais nem que é um fundo de vale. Aquilo virou uma avenida, e aí tem um filme de propaganda do Anhangabaú, mostrando ele em movimento, na dinâmica, como ele vai ser, que para mim ficou parecendo a abertura de uma Olimpíada, com aqueles cores de luzes que não diziam que era aquele vale que eu tinha comigo como cartão postal de São Paulo. E no momento em que estamos lançando não, estamos com o 4º prêmio Rosa Clias pela BAP, valorizando a arquiteta paisagista, que ela é uma pioneira nesse processo, fundadora, ela fundou a BAP também, junto com o Bulemax e outros. E aí, no momento que nós estamos com o prêmio Rosa Clias, para os estudantes que terminam o seu curso na área de arquitetura da paisagem, a gente recebe essa notícia do Vale do Anhangabaú. E aí eu fiquei muito triste, inclusive por conta de Rosa, né? Porque ela deve ter sofrido vendo o projeto ser substituído dessa forma. É mais ou menos isso. Eu acho que um dos sentidos da pergunta foi em relação ao Bruno Marx, porque os projetos dele são preservados pelo IPAM, né, e tombados. E esse de Rosa Clias não estava, então, preservado, né? Não, eu acho que foi nesse sentido que a pergunta foi feita, se existe um peso maior, eu diria, para Bruno Marx em relação a Rosa Clias. Eu acho que a construção do protagonismo e do nome é algo que leva tempo. E Rosa talvez também tenha a desvantagem de como nós ser mulher, não é? Ou seja, nós estamos construindo arduamente esse espaço, né? De qualquer modo, para nós, arquitetos da paisagem, ela é uma figura de proa, ela é protagonista disso tudo, não é? E o que eu quero crer, na verdade, eu não quero ou um ou outro, eu quero todos, né? Eu quero que a Associação Brasileira de Arquitetos Paisagistas, que foi fundada por esses protagonistas, que ela possa, de fato, representar essa classe de arquitetos, né? Essa cepa, essa especialização, de fato, não é? É isso.